Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Seja bem-vindo aqui à live da Igreja das Américas. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube, sempre procurando Igreja das Américas. E a gente está junto com muita coisa legal acontecendo na igreja, com várias programações, com projetos muito especiais para os quais você está sendo convidado, convidada para participar com a gente com muita alegria. Que Deus te abençoe muito e sempre em nome de Jesus. Quero deixar com você nessa abertura Evangelho de Mateus capítulo 7, finalzinho do Sermão do Monte. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios e sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, ele será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus nos traz uma descrição muito interessante sobre a maneira como enfrentar a adversidade na vida. A maneira como enfrentar quando chove, quando vem o vento, quando a casa começa a ser agitada do lado de fora, como enfrentar isso. E Jesus diz que essa casa edificada sobre a rocha é a casa de quem ouve e pratica as palavras dele. A gente vai falar sobre tribulação, a gente vai falar sobre luta, a gente vai falar sobre dificuldades, sobre batalhas, sobre circunstâncias adversas na nossa vida, para as quais todos nós precisamos da graça de Deus dele. Jesus nos traz essa descrição tão simples e ao mesmo tempo tão sólida. Ouve e pratica. Quem ouve e pratica, quando vem o vento, quando vem a chuva, essa casa estará edificada sobre a rocha. Gabriela, boa noite, tudo bem? Boa noite, reverendo. A paz de Cristo, tudo jóia por Amém. aqui. Graças a Deus. Eu quero dar a você as boas-vindas, dizer que estamos felizes em poder te acolher hoje aqui para conversar sobre períodos de chuva, períodos de ventos fortes, quando a nossa casa é agitada, é impactada por esses ventos, mas a despeito deles, a despeito da chuva, a despeito do vento, a despeito das oposições, das questões externas, quando essa casa está edificada sobre a rocha, enquanto do lado de fora as pessoas dizem assim, não sei como você está aguentando. Do lado de dentro a gente diz, eu também não sei, eu só sei que Deus está comigo e Deus está ao meu lado. É isso, estou Amém. tentando sintetizar antes da gente entrar na nossa história. É isso. Então, reverendo, eu estou muito feliz de poder participar aqui hoje com vocês, contar um pouco dos milagres que eu tenho vivido junto com o Pedro, né, e com o Felipe, o meu marido. E dizer que, assim, a gente vive o sobrenatural de Deus todos os dias. De fato, o caminho não é fácil, nem um pouco, né? Quando a gente olha para trás, às vezes eu me pergunto, nossa, como eu fui forte, como eu consegui? E aí a resposta vem de imediato. Eu não estava sozinha. É, eu tive apoio, eu tive pessoas orando conosco todo o tempo, né? Eu dividi o desejo do meu coração, que era a vitória do Pedro, com pessoas que eu considerava importantes em fé. Então, eu convidei que as pessoas se unissem em fé conosco, mesmo diante do grande desafio que eu estava vivendo. E isso foi o que me deu força. E claro que olhar para o Pedro também, né? O Pedro, com o olhar dele, ele conseguia. Deus usou muito o Pedro para renovar a minha fé, para ressignificar aquilo que eu acreditava. Então, eu estou muito feliz aqui
de compartilhar com vocês essa experiência, né, desse todo esse lado técnico que eu tinha na minha cabeça, esse conflito, né, porque eu olhava uma situação e eu pensava, eu preciso crer, né? E Deus trabalhou com a gente de uma forma tremenda. Então, eu estou muito feliz de compartilhar com vocês nessa Você, noite. você, ao se formar, você migrou para uma especialidade, bem especialidade mesmo, né? Conta, Isso. conta para o pessoal qual é a sua especialidade médica. Eu sou cardiologista pediátrica. Eu cuido atualmente, né, só de corações de bebê. E corações que nascem mal formados, né? Eu escolhi essa especialidade. Então, a cardiopatia congênita é isso, né? Intraútero, o bebezinho está lá se formando, e em algum momento esse coração, ele pula uma fase do seu processo de transformação, né? Alguma célula que é para ser codificada, ela não é codificada, e acontece uma malformação cardíaca congênita. Então, esse nome congênito é porque é uma malformação intraútero. E dentro das cardiopatías congênitas, né, tem vários tipos e com vários graus de complexidade, inclusive. E, para minha surpresa, né, Deus separou o Pedro para minha vida com uma cardiopatia que é considerada a cardiopatia mais complexa que poderia existir, né? É uma cardiopatia que não tem cura. Os tratamentos propostos são tratamentos paliativos para a gente melhorar a qualidade de vida do paciente, né, e ter uma sobrevida para esse paciente. Quando nós nos conhecemos, eu, você, Felipe, aliás, Felipe que é artista, além de ser médico também, é um artista, né? Quando a gente se conheceu, era exatamente um culto de ação de graças, por conta de várias crianças que passaram por um processo, e aí eu estou atrelando esse link aqui ao De Noel, né? Isso. Que é um cirurgião também com essa especialidade. Enfim, que de alguma forma essas conexões estavam feitas aí a partir desse vínculo que aí está. Ou seja, você conseguia até então acompanhar os filhos de tantas pessoas e amar essas crianças e acompanhando essas crianças com toda a intensidade, com todo amor, com toda a dedicação. E aí você e Felipe engravidaram, e aí você é muito feliz e muito alegre. Aí você foi ver como estava em razão de outras coisas que nem de longe parecia com que você iria Viver. encontrar. E aí você que fez o exame em você mesma? Então, uma questão importante, né, que a gente costuma falar que nada é por acaso, né? Não existe coincidência para os planos de Deus para a nossa vida. E, de fato, eu creio que não existem mesmo. Como, né, o senhor disse, o Felipe também é médico, só que a gente pouco fala sobre medicina no nosso tempo livre. E a única cardiopatia que eu chegava para ele chorando em casa e desabafava era sobre hipoplasia de cavidade esquerda, que é o meio coração. Então, às vezes que eu chegava chorando em casa, ele já sabia. Era um paciente que eu estava acompanhando e a expectativa de vida era muito baixa para a primeira cirurgia, né? Ou seja, uma alta mortalidade. Então, eu compartilhava com ele. E isso me fez participar de um grupo de mães que possuem filhos que só têm meio coração. Porque pesquisando, eu falei, não, eu preciso de um lugar de referência, eu preciso conhecer mais dessa cardiopatia, porque os bebês morrem todos. Há de haver um lugar, há de haver uma equipe que tecnicamente tem melhores resultados, né? E eu entrei nesse grupo de mães e falei, olha, eu sou somente médica, eu não tenho filho, mas eu queria ouvir aqui esses relatos de vocês, porque eu vejo que existem crianças vivas, e eu quero só ouvir, eu só estou aqui como expectante. E aí uma mãe me aceitou e eu fiquei quietinha nesse grupo por 2 anos, só olhando os bons relatos e pensando, o próximo paciente que eu tiver, eu vou dar a opção para a mãe dos locais de referência para essa cardiopatia. E aí no dia que, como o senhor disse, né, eu tinha recebido um diagnóstico de trombofilia no início da gestação, e aí eu fiquei muito triste, porque o hematologista me passou a gravidade da minha trombofilia, que eu teria chances de perder o bebê no início, no meio e no final da gestação.
Mas ele disse que era para eu viver feliz da vida naquela gestação, porque ia dar certo. E eu saí de lá pensando, como eu vou viver feliz na minha gestação com o risco de perder a criança no início, no meio e no fim? E aí eu chorei, me culpei um pouco por conta dessa trombofilia, pelo diagnóstico um pouco tardio. Eu deveria ter começado o tratamento com 9 semanas e comecei mais tarde, com 12. E contei para o Felipe ficou abaladíssimo com a trombofilia. E isso me fez, todos os sábados, passar o ultrassom na minha barriga para ouvir o coração do Pedro, pelo menos. Eu não faço ecocardiograma fetal, tá? Eu faço ecocardiograma pediátrico, mas eu passava na minha barriga que eu só queria ouvir o coração para me tranquilizar de que Pedro estava vivo na minha barriga. E numa dessas passadas de sábado, eu me deparo só com aquele meio coração. E quando eu olhei, eu tentei angular o aparelho e eu falei, não é possível. Só que assim, estava muito nítido. Eu falei, meu Deus, não é possível que só tem meio coração. Fechei o aparelho e não visualizei mais o Pedro em casa. Fiquei um mês quieta, sem contar para ninguém, não compartilhei com ninguém. E todas as vezes que vinha aquela imagem na minha mente, eu falava, não, isso é da minha cabeça. É porque eu trabalho com isso e como é a cardiopatia talvez que eu mais tenha dado atenção durante a minha formação pela gravidade, eu tô com isso na minha mente. E fiquei quieta nesse um mês. Até que se aproximou a data, de fato, para realizar o exame, que é um exame que é realizado de 18 a 20 semanas, para identificar mais formações, né? E no instituto onde eu trabalho, uma colega, né, que foi minha staff, falou, vamos ver como é que tá o coração do seu bebê. Eu falei, claro. E aí, quando eu deitei na mesa, por segundos, ela colocou o transdutor, ela virou o aparelho e falou, olha, não vou ver hoje não, porque ele tá numa posição ruim. Aí eu pensei assim, pronto, ela viu. Ela viu e não quer me contar. Levantei e falei, tudo bem, fiquei quieta. Na semana seguinte, a outra colega pediu para rever, porque ela compartilhou desse desespero inicial. E a colega falou, não, isso é da sua cabeça, é porque a Gabi, poxa, ela é muito querida, estava 2 anos tentando engravidar. Não, claro que ela não vai ter uma criança com meio coração. E aí foi a mesma coisa, foi olhar o exame, virou a máquina, falou que ia ver depois, até que eles resolveram se reunir para me contar a situação, para de fato fazer o exame, né? E aí nisso eu já chorava copiosamente no dia desse exame, porque eu já sabia, né, da cardiopatia. E, e quando tudo, assim, passou na minha cabeça muito rápido, porque eu só não recebi um diagnóstico. Eu recebi um diagnóstico e eu já sabia do prognóstico. Então, uma aflição muito grande tomou conta de mim. Eu chorei 2 dias consecutivos porque eu imaginava o meu filho debilitado. Eu imaginava cada criança que eu recebia no consultório, cada mãe que chorava comigo, cada receita que eu passava com a medicação, que tinha que diluir, os horários que tinha que dar. E eu, assim, a sensação que eu tive é que eu caía num abismo negro, escuro, que não tinha fim. Foram 2 dias chorando. E em algum momento eu falei assim, não, mas Deus tem um propósito. Não é possível. Isso não é por acaso. Não é por acaso que há 2 anos eu sou de um grupo de mães que só tem essa cardiopatia. Não é por acaso que eu escolhi essa especialidade. Deus tem me preparado para receber essa criança. E eu fui levar um pouco de acalento para o Felipe, mostrando o relato das mães desse grupo de Facebook que eu seguia. Falei, olha, eu já sigo há 2 anos. Ele, como assim? Eu falei, pois é, há 2 anos eu sigo para ver os resultados. Olha aqui, vivo. E eu falei, a gente tem que acreditar. Agora é a gente focar no tratamento que a gente vai decidir para ele e com tudo, né? Então, assim, foram alguns desafios que nós tivemos, inclusive desafios com a minha família, porque os meus pais acreditavam que o milagre era o coração do Pedro se transformar num coração normal. Então, toda vez que eu ia fazer um exame, né, eles diziam, não, vai estar normal o coração. E aí eu pensava assim, meu Deus, mas Deus pode não estar querendo fazer esse milagre. O milagre já é o Pedro sobreviver às cirurgias, não necessariamente o coração ser reestruturado. Então, um desafio muito grande foi esse. Até que eu sentei com meus pais e eu desenhei um coração normal e desenhei como era o coração do Pedro. E falei para o meu pai, o Pedro não tem
a principal artéria do corpo, que é a aorta. Os médicos falam que se esse vaso tiver pelo menos 4 milímetros, que eles tentam operar a criança. E a aorta do Pedro tinha 1,8 milímetro. E aí, nesse dia, nós tínhamos comido uma macarronada e meu pai olhou para aquele fio de macarrão no prato e falou: Meu Deus, então o milagre é ele sobreviver à cirurgia. Eu falei: Exatamente. E aí a gente vai focar nesse milagre. E aí meus pais entenderam e eu comecei a mostrar para as pessoas que eu realmente acreditava no milagre. E um segundo desafio, porque de tantos foram, né? Mas na gestação foram alguns, era enfrentar as pessoas com aquele olhar de pesar para mim. Mas você é jovem, você pode tentar ter outro filho, por que que você vai passar por tudo isso? Porque as crianças que nascem prematuramente, elas fazem uma cirurgia paliativa, geralmente sobrevivem até 4, 6 meses, e quando de fato vão para a primeira cirurgia corretiva, que é a maior chance de mortalidade. Ou seja, eu estava fadada a perder um filho com 6 meses de vida, se ele fosse prematuro, ou não resistir à primeira cirurgia. E eu percebi que as pessoas tinham essa preocupação do trauma que eu teria de perder um filho tentando. Mas Deus tinha deixado muito claro no meu coração que nós íamos vencer. Eu não sabia como e nem qual o processo aconteceria. Eu sei que eu falei para o Felipe, eu vou para São Paulo e eu vou ter o Pedro em São Paulo e o médico X vai operar o Pedro, ele vem para operar o meu filho e eu vou voltar com o Pedro. E eu lembro que o dia que eu fui para São Paulo, eu trabalhei até a semana que eu fui. Eu chorava na minha casa, mas eu chorava aqui na minha casa, chorava, 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 chorava. E eu falava assim para Deus: Deus, não faz comigo como fez com Jó, por favor. Eu só pedi isso para Deus. Não faz como fez com Jó. E quando eu tranquei a porta de casa, nesse dia, o Felipe sempre que tranca, né? Porque a mulher sai na frente. Nesse dia eu tranquei e eu falei assim: Meu Deus, eu não sei quando eu volto, mas eu tenho fé que eu vou voltar com meu filho no colo. Eu tenho fé. Eu não sei quando, mas eu vou voltar com meu filho no colo. E aí eu fui para essa batalha grávida com o Pedro e nós tivemos lutas nesse caminho antes do Pedro nascer, né? O pai do Felipe teve um AVC, ele não pôde ir comigo, eu fiquei lá com a minha mãe. Então o Felipe foi só para o nascimento mesmo do Pedro. E o Pedro tinha que nascer com 3 quilos, o Pedro tinha que nascer na data certa. E eu pedi assim: Deus, o Pedro tem que nascer com mais de 3 quilos, por favor. E o Pedro nasceu com 2,715 quilos. E a equipe falava assim: olha, menos de 3 quilos a gente não vai operar, a gente vai fazer a cirurgia paliativa. E eu falava: não, meu Deus, eu não quero fazer a cirurgia paliativa. E aí o médico falou comigo: olha, Gabriela, a gente vai operar o Pedro com 2,7 quilos. Aí eu falei: ai, louvado seja Deus. E aí passaram-se 4 dias que o Pedro nasceu. O Pedro nasceu bem. A obstetra achava que ia ter que interromper a minha gestação antes, por conta da trombofilia. E em várias consultas ela dizia isso: olha, Gabriela, eu acho que a gente vai interromper com 34 semanas. E aí eu saía de lá muito triste. Eu falei assim com o Felipe um dia: olha, na próxima consulta eu vou falar com a doutora Maria Isabel, que é para ela não falar mais isso, porque o Pedro não vai nascer de 34 semanas. E aí, dito e feito, na próxima consulta eu falei para ela: doutora Maria Isabel, eu sei que eu tenho trombofilia, que o meu filho está pequeno na minha barriga, mas ele não vai nascer de 34 semanas, porque eu não vou me internar com 34 semanas. Eu vou me internar com 37 semanas e 5 dias, que é o limite para ele nascer. E foi como a gente fez. Então, eu tive fé, claro que eu fiz ultrassom seriado diariamente até chegar a 37 semanas e 5 para ter certeza de que o Pedro estava vivo dentro da minha barriga, que ele não estava correndo nenhum risco, né? Eu tive cautela, além de pedir e confiar, né? Eu fiz a minha parte também. E quando a equipe decidiu operar ele estava com 2,6 quilos, porque o bebê perde peso. E aí foi uma cirurgia de 7 horas, de tórax aberto, ele com uma circulação extracorpórea. E no final dessa cirurgia, o médico fala comigo: olha, eu abri o Pedro. O Pedrinho, ele é bem pequenininho, né? Eu falei: doutor, mas e aí? Então, eu fiquei 1 hora olhando pro Pedro, porque eu não sabia o que fazer. Ele é muito pequeno.
Eu trouxe um tubo para colocar no coração dele, mas era um tubo muito grande. Mas aí eu fiz uma técnica ali, que eu dei um ponto no tubo, na entrada, na saída, e ajeitei, e eu acho que ficou muito bom. Aí eu, ai, graças a Deus. Mas vai ser um pós-operatório diferente, porque o Pedro é Pedrinho. Falei, tudo bem. E aí, de fato, foi um desafio imenso, porque meu filho ficou 6 dias com o tórax aberto na minha frente. E eu vendo aquele coração pulsar. E eu olhava e eu falava, meu Deus, o peito do Pedro foi aberto, agora tem que ser fechado. E aí, na primeira tentativa, geralmente eles ficam 24 horas com o tórax aberto. Na primeira tentativa de fechamento de tórax, o Pedro fez uma arritmia. Bateu a mais de 260. Então, eles tiveram que parar, não puderam fechar. E aí falaram, olha, a gente vai tentar amanhã. E esse amanhã não chegava. Até que eu parei o cirurgião e falei, olha só, alguma coisa está acontecendo. Porque o meu filho vai completar 6 dias de peito aberto. Eu vendo o coração dele, abriu, precisa fechar. O que está acontecendo? E todos os pacientes que tinham operado junto com o Pedro já estavam de tórax fechado, deslanchando. E o Pedro lá, entubado, com o tórax aberto. Aquele coração batendo na minha frente. E aí ele falou, olha, a questão é que o coração do Pedro ele é mais para frente, ele é anterior. Então a gente vai ter que dissecar os vasos da base, abrir um pouco a pleura, para o coração acomodar e ele vai descer e vai ficar tudo bem. Aí eu saí arrasada. Eu falei, gente, eu não acredito. Como assim o coração anterior vai dissecar os vasos da base? Não, mas mãe, fique tranquila. Eu falei, bom, eu tenho que confiar. E de fato, no 6º dia, conseguiu fechar o tórax do Pedro. E com 14 dias de pós-operatório, a gente estava então indo de alta para o quarto, né? E o planejamento era ficar até o Pedro completar 4 meses de vida, para passar então pela segunda cirurgia paliativa, né? E aí foi o que eu pedi a Deus, me dê paciência e paz para me manter todos esses dias no hospital, vendo meu filho crescer e desenvolver, para que ele possa ser submetido a essa segunda cirurgia. Meu Deus, isso aí nós estamos em que mês? Pedro nasceu 30 de janeiro. 30 de janeiro, então nós estamos em Isso abril. foi... não, e 30 de janeiro. Aí eu fui para o quarto no meio de fevereiro, com a primeira cirurgia feita, Pedro evoluindo bem. Teoricamente, a médica me preparou, olha, o Pedro vai ganhar pouco peso, eu já tinha preparado a minha mãe, que tinha ficado comigo, eu falei, olha mãe, o Pedro vai ser magrinho, mais consumido, né? Geralmente o paciente cardiopata é dessa forma. Então a nossa luta aqui é para o Pedro engordar, para ele ir para a segunda cirurgia, porque ele precisa ir com 4 quilos para a segunda cirurgia. Que seria E em aí, abril. que seria com 4 4 meses meses. depois. Seria em abril. Abril, maio, né? Isso, maio. Uhum. E aí, minha mãe falou, não, minha filha, mas tudo bem, eu vou ficar aqui com você o tempo necessário. E eu não tinha pressa de ir embora, porque eu sabia que eu estava indo para lá para ficar esse tempo todo mesmo. E aí o Pedro começou a ganhar peso, a ganhar peso, a ganhar peso. E aí na primeira semana eu falei para a médica dele, então, o Pedro tá ganhando peso, né? Aí ela, não, isso é edema, ou seja, inchaço. Aí eu falei, a senhora acha que é inchaço? Aí eu falei, meu Deus, eu já tô ficando até meio maluca, eu não tô conseguindo nem ver meu filho, tipo, será que é edema mesmo? Ela, não, isso é edema, eles não ganham peso assim, no máximo que ele vai ganhar 10 gramas dia. É por isso que a gente opera com 4 meses, que é quando eles completam 4 quilos. Aí eu falei, tudo bem. Aí ligava pro Felipe todos os dias, eu pesava o peso eu fotografava o peso do Pedro. Aí mandava pro Felipe. O Felipe tava no Rio. Falava, Felipe, olha isso, não é possível. Felipe, olha o peso do Pedro. O Pedro ganhava 60 gramas dia, mais do que uma criança normal. Falava, Jesus. E o Pedro foi ganhando, foi ganhando, foi ganhando. Antes de completar 2 meses de vida, o Pedro começa a dar sinais de que aquele tubo, que no início foi fechadinho, né, porque ele era muito pequenininho, estava insuficiente. E aí a médica, essa médica que acompanhou o Pedro, né, que foi uma bênção também que Deus colocou na nossa vida, ela falou, olha, Gabriela, o Pedro não tá bem, o Pedro já tá pedindo a segunda cirurgia. Aí eu falei, mas como assim? Ele não tem nem 2 meses de vida. Mas ele tá pedindo. Eu não sei como a gente vai fazer, porque ele tem hipertensão pulmonar ainda.
Eu falei, pois é, esse é o meu medo. E aí vinha toda a minha questão técnica na cabeça. Ele Uhum. não pode operar agora, porque se ele opera agora, o pulmão não aguenta. Ou ele vai ficar muito tempo na UTI, entubado, e esse pulmão sem suportar. E o Felipe falou assim para mim, Gabriela, o Pedro vai determinar o que ele precisa, porque Deus está à frente de tudo. E eu falei assim, meu Deus, me ajuda a olhar com os olhos só de fé, porque com os olhos científicos está muito difícil. Uhum. E o medo me afligia, e o medo me afligia. E um dia uma colega falou assim: não tem problema ter medo. Porque eu estava com medo de Deus ver que eu tinha medo, Medo de ter medo. eu tinha medo de ter medo, e Deus achar que eu tinha pouca fé. Uhum. E uma colega falou: você pode ter medo, porque Deus é pai, ele conhece o filho. E é tudo que eu precisava ouvir naquele momento era isso. E eu falei: meu Deus, não adianta eu fingir, realmente, o Senhor sabe que eu tenho medo. E aí, nesse intervalo antes desse cateterismo, que o Pedro fez de urgência, porque ele realmente precisava da cirurgia, mas ele ainda estava muito pequeno, eu recebi um casal de amigos que são pais de um paciente. E ali foi um divisor de águas muito importante na minha vida. Porque até esse momento eu estava muito passiva com Deus. A todo momento eu dizia, a vontade de Deus seja feita. Eu estava completamente passiva. E o Henrique, ele falou assim para mim, Gabriela, olha só, você vai começar a falar com Deus que você quer o seu filho vivo, que ele permitiu que o Pedro viesse com essa cardiopatia grave e que ele vai te dar a solução. Mas fale com Deus. Aí eu falei, gente, eu tô sendo muito passiva. Deus é pai, Deus cuida. E aí ali eu comecei a estreitar um laço de fé, de amor, de misericórdia. Eu comecei a olhar o quanto Deus era misericordioso e bondoso, mesmo diante de toda aquela situação. E foi um divisor de águas assim impressionante. Às vezes as pessoas, eu recebi algumas mensagens que era exatamente o que eu precisava ouvir. E tudo isso foi construindo e ressignificando a minha fé, né, para viver aquele momento difícil. Inúmeras vezes a equipe falava assim: olha, eu não sei como é que você está aguentando, vai embora. Troca com a sua mãe, com seu marido. Eu falava: não, eu vou ficar. E eu fiquei 24 horas do lado do Pedro durante toda a internação. E aos 2 meses ele foi então de urgência para um cateterismo. Foi um desafio e uma dor e um medo e um receio muito ruim, porque ele descompensou num sábado e a médica chegou para mim e falou: olha só, Pedro vai para UTI. Eu falei: eu sei. E já chorando. Eu sei, porque essa noite foi muito difícil. Eu tô com oxigênio no nariz dele e ele desaturando muito. Eu não sei como ele não parou, mas eu clamei a noite inteira e minha mãe só assim na poltroninha olhando, não falava nada. Nós fomos para UTI, mas para minha surpresa, eu fui para uma UTI geral por conta do coronavírus, né? Já estava nesse início e eles queriam descartar que o Pedro tivesse coronavírus. Então foram 18 horas de agonia, porque eu fui para uma UTI, o Pedro não tinha sido entubado, não pegaram acesso no Pedro, e eu fiquei com ele no colo, com um oxigênio no nariz dele, sozinha num quarto isolado. E eu olhava para o monitor, e o Felipe estava no Rio, eu olhava para o monitor e eu chorava e eu falava: Deus, não deixa o meu filho parar, não deixa o meu filho parar. Eu pedia para chamar a médica, que estava no plantão, e falava assim: olha só, você não vai entubar ele? E ela falava assim: não, não, é assim mesmo. Eu falava: não é assim mesmo, ele não tá bem. E a técnica dizia assim pra mim: olha, mãe, esse menino é uma bomba relógio. Aí eu falei, eu clamava, eu falava assim: misericórdia, sangue de Jesus tem poder. E eu pedia: Deus, não deixa meu filho parar, eu tô aqui sozinha nesse isolamento com ele. Ele não tem nenhum acesso. E eu não aceito me abraçarem e falarem: olha, o seu filho era grave, né? Você já sabia. E quando amanheceu, eu mandei uma mensagem para a médica dele e falei: olha, o Pedro está morrendo, eu preciso de um cateterismo, o Pedro precisa ir agora para o cateterismo abrir essas pulmonares, porque ele não tem fluxo no pulmão. E o médico chegou, o Pedro foi entubado acordado. Nisso eu liguei para o meu marido, ele pegou o carro de Rio para São Paulo e ele chegou a tempo antes do Pedro ir para o cateterismo e ele participou da intubação do Pedro acordado. Eu chorando, pedindo a medicação. E em algum momento eu me acolhi e eu falei assim: Deus, não deixa meu filho parar.
Eu não aceito meu filho parar, eu não aceito uma parada. Eu tô dentro do hospital fazendo tudo o que estão pedindo. Eu tô sinalizando, eu não aceito. E Pedro foi saturando a 50, né? A nossa saturação gera em torno de 98. A do Pedro gerava em torno de 80, podia chegar até 75, que era o gatilho para cirurgia. E ele foi entubado com oxigênio e o máximo de saturação dele era 50. E ele não parou. Então a médica falou assim: olha, Gabriela, eu não sei como é que esse menino resistiu. E aí depois fez um exame neurológico e eu só pensava assim: eu sei como ele resistiu. Uhum. E aí ele fez um exame neurológico para ver se ele tinha tido alguma lesão cerebral, tudo normal. E eu falava assim: meu Deus, é muito milagre. Quando eu compartilhava com as pessoas do hospital que eu trabalhava, outras colegas médicas que são intensivistas, a pergunta sempre era a mesma: Gabriela, não é possível, não dá para acreditar. E aí eu comecei a ouvir: Gabriela, Pedro tem ressignificado a minha fé. As pessoas começaram a ver Deus através da vida do Pedro. E aí eu falei: pronto, um dos propósitos de Deus está se cumprindo. Amém. E aquilo trouxe para o meu coração a certeza de que tudo ia ficar bem. Cada vez mais eu tinha fé. Então eu chorava, eu olhava para o Pedro, o Pedro me olhava, me olha no fundo do olho. E a frase que eu mais disse para o Pedro durante a internação toda foi: tá tudo bem, tá tudo bem. E todo dia eu consagrava a vida do Pedro ao Senhor Jesus. Todos os dias eu consagrava a vida dele, inúmeras vezes ao dia. Tem alguns vídeos que eu olho e eu falo assim: isso só foi possível porque ali tinha o Espírito Santo de Deus comigo. Porque eu Uhum. estar com a paz que eu estava, conversando com meu Uhum. filho da forma que eu estava conversando, o estado que ele estava, tudo aconteceu da forma que aconteceu, é realmente um milagre. E foram muitos milagres, né? E eu me sinto muito privilegiada de poder ter vivido isso tudo com o Pedro. Eu Mas quero saindo. voltar para a linha Hum, do tempo. sim, Nós estamos na UTI, ele foi entubado hoje. com 2 meses de Felipe vida. chegou a tempo, ele com 2 meses de vida e acordado. Entubado, acordado, e o Aí, vamos lá. cirurgião, e o cirurgião fala: ele pegou o acesso do Pedro na raça, porque ninguém conseguia pegar acesso do Pedro. Você imagina uma criança saturando a 50, todo vaso constrito, impossível pegar um acesso, né? E o cirurgião desceu e pegou o acesso dele na raça, como ele disse, de primeira. Uhum. E Pedro sai então desse cateterismo e a médica Isso. me dá uma notícia: olha, Gabriela. Eu falei: bom, graças a Deus, agora a gente vai esperar os 4 meses para ele então operar. Aí ela vira: não, Pedro não segura nem pensar 4 meses de vida. A gente ganhou aí 15, 20 dias. Aí eu: como assim? Ela: eu não tô sendo pessimista não, mãe, desculpa. Mas ele cresceu muito. O Pedro tá com quase 4 quilos. E ele só tem 2 meses. Eu falei: meu Deus. Aí quase que eu perguntei pra ela: mas não era edema? Mas não, era peso real. O Pedro, ele foi Aham. completamente fora, assim, da curva. Ele não leu o livro. Uhum, O Pedro é um uhum, milagre lindo. Não é porque é o meu uhum, filho, mas uhum. como o senhor disse, né? Eu tenho conhecimento técnico e o que eu vejo não condiz com o meio coração do meu filho. Não condiz. Uhum, uhum. E aí, ok, nós voltamos para a UTI para ele fazer esse pós-operatório desse cateterismo. Ele ficou bem, em uma semana nós estávamos no quarto de novo. E até que na segunda semana no quarto, o Pedro começa a apresentar sinais de cianose importante, irritabilidade. E a médica falou para mim: olha, o Pedro não tá bem. Eu falei: eu sei. Ela: então, a gente vai voltar com ele para UTI, porque a gente vai precisar operar esse menino. Eu falei: meu Deus, mas ele não tem nem 3 meses ainda. Pois é, mas ele já tá com quase 5 quilos. O tubo já não é mais suficiente, o stent que foi colocado não é mais suficiente. E todo dia eu orava, eu pedia: Deus, não deixa meu filho ter um AVC, Deus, não deixa meu filho parar, por favor. Eu tô aqui, eu tô fazendo tudo o que pediram para eu fazer. Eu poderia me prevalecer de que eu sou médica e ficar no apartamento que eu aluguei aqui com ele, trazer ele todo dia para avaliação, mas não, eu tô aqui, por favor, me ajuda, ajuda o Pedro. Né? Esse era meu constante pedido para Deus.
E aí na UTI teve uma divergência, opera, não opera, opera, não opera, até que a médica dele falou, olha, não tem jeito, ele tem que operar. O Pedro, ele pede a cirurgia antes, não tem o que a gente fazer. E de fato ele foi antes dos 4 meses, antes dos 3 meses, né? Ele estava com 3 meses e 28 dias de vida, foi empurrado no dia da cirurgia dele. Uma semana, na verdade, antes, eu conversei com a médica, eu falei, olha, eu não aceito o Pedro parar, porque a gente está aqui, ele está sendo visto todo dia, e eu não quero perder o time de cirurgia do Pedro. Eu sei que vai ser um desafio, porque ele é muito novo, tem a hipertensão pulmonar, mas ele está numa situação muito hipóxica, né? Que isso traz vários outros malefícios. E aí, no dia da cirurgia dele, ele ia para o centro cirúrgico às 8 da manhã. Às 6 horas da manhã, Pedro começa. Queda da saturação, queda da saturação. Aí eu chamei o médico e falei, olha, o Pedro não está bem. A saturação começou a cair. 70, 60, 58. Aí o médico, não, mas não está entrando. Eu falei, tá, olha a cor do menino. Aí ele, não, vamos aquecer o menino. Aquece o menino, troca o oxímetro. Aí eu falei assim, mas não vai entubar ele? Não. Pedro tá indo pra cirurgia que a gente chama eletiva, né, programada. Não é urgência. Aí eu comecei a clamar. Eu falei, Deus, tem misericórdia do meu filho. Tem misericórdia do meu filho. E aí começaram a sedar o Pedro para tentar segurar ele sem entubar para ir pro centro cirúrgico. Fazendo bolinhos de sedação. E, e eu, assim, muito irritada, porque tecnicamente eu estava ciente de tudo que estava acontecendo. Até que a equipe chegou e a equipe falou assim: ele tolera subir só com a máscara de oxigênio? Eu falei: não. Aí o médico: não, tolera, a gente acabou de fazer mais um bolinho de sedação. Aí eu falava: Deus, não deixa o Pedro parar, Deus, por favor. E aí a anestesista foi e colocou ele na máscara. O tempo de sair do leito dele para chegar até o elevador, o Pedro estava saturando a 54. Ela abriu um olhão desse para mim, eu comecei a chorar. Eu falei assim, eu disse que ele não tolerava o oxigênio. Aí ela falou, mãe, a gente vai subir com pressa. Eu falei, tá bom. E aí ali eu saí, aí eu falei assim, meu Deus, por que toda essa dificuldade? Por que toda essa divergência? Que difícil viver esse momento. Mas o tempo inteiro eu clamava e eu agradecia, eu clamava e eu agradecia. Eu falava, eu preciso agradecer. A chave é agradecer, a chave é interceder. E quando eu tinha alguma divergência séria com alguma equipe, é aí que eu intercedia mais. Eu falava, existe também uma batalha espiritual. E é muito difícil no meio médico as pessoas acreditarem nisso. Então, por vezes, eu me via um pouco sozinha na minha batalha espiritual. Sozinha, assim, ali. Mas eu sabia que tinha em volta pessoas que jejuavam, oravam e estavam enfrentando a batalha junto com a gente. E Pedro foi para a cirurgia e o cirurgião novamente saiu e ele falou, olha, foi muito difícil acessar o coração do Pedro, porque esse tubo que foi colocado, que é um tubo que levava o sangue desse único ventrículo que ele tem para as artérias pulmonares, ele estava completamente aderido a esse osso, que é o externo. Então eu tive que descolar muito devagarzinho, porque se ele se rompesse, acabou. Então eu demorei mais para descolar esse tubo, para acessar o coração do Pedro, do que para fazer de fato a cirurgia. Mas a cirurgia foi muito boa, ele está muito bem e eu acho que vai dar tudo muito certo. Aí eu falei, eu não acho não, tenho certeza. Mas eu sabia que a gente estava com mais um desafio por conta da hipertensão pulmonar. E aí, de fato, o Pedro vai para a UTI e foi estubado cedo, mas fez uma lesão, né, por conta de uma intubação difícil, porque ele subiu, né, já com risco para cirurgia, né, não foi uma intubação fácil, ele estava desaturando, então, de fato, não foi totalmente eletiva, né? Na hora que ele entrou para a cirurgia, ele já entrou numa emergência. Então, ele fez uma lesão e aí, quando estubaram ele da cirurgia, ele precisou ser reentubado. E aí eu fiquei muito triste e eu falei assim, poxa vida, tudo que eu não queria era isso. Mas a todo tempo Deus me lembrava que nessa vida a gente passa por processos, né? Então todo tempo que eu vinha
um medo muito grande de perder o meu filho. Eu olhava para ele naquela situação. Quando eu pensava tecnicamente, eu lembrava de Sadraque, Mesaque e Abednego. E eu falava, não. Eles passaram pela fornalha, o quarto homem foi visto e Deus está aqui com a gente. E Pedro Amém. vai passar pela fornalha. E Pedro vai sair vitorioso, Pedro vai sair sem sequela. Então eu tinha esse medo também de como eu ia levar o meu filho para casa. Eu sou, quem me conhece sabe, desde que eu me formei eu trabalho 7 dias na semana. Eu faço projetos voluntários. Eu sou uma pessoa muito ativa. E eu falava assim, Deus, eu não creio que o Pedro veio para impedir que eu continue fazendo uma das coisas que eu mais gosto, que é o meu trabalho, que é de cuidar do próximo, que é o contato com meus pacientes. Eu creio que o Pedro veio para trazer uma nova esperança, para ressignificar a fé. E dentro de todo esse processo, eu fui buscando essas respostas, né? Qual era o propósito de Deus para nossa vida? E voltando um pouco, ainda grávida, eu tive uma experiência que foi muito importante para mim. Eu atendi um paciente em pós-operatório, numa cardiopatia, e um paciente grave. E a mãe chorava, chorava, chorava. E me via com aquele barrigão, ela olhava para minha barriga, ela falava, doutora, olha, a senhora aproveita seu filho, porque eu demorei para engravidar e meu marido fica achando que é problema meu o menino ter nascido assim. E, e olha agora como é que eu tô levando ele para casa. Eu fiquei quase 2 meses internada com esse menino depois que ele nasceu. E ela chorava, chorava. E ela olhava para minha barriga, ela falava: olha, a senhora aproveita, porque, sabe, eu não sei como é que vai ser minha vida. Aí eu falei: olha, deixa eu falar uma coisa para a senhora. O meu filho, ele tem um problema que é um pouco mais grave que o filho da senhora, mas eu acredito que vai dar certo. Aí ela falou: como assim? Mas a senhora é médica. Eu falei: mas eu sou ser humano igual a senhora. Aí ela: não, doutora, mas espera aí, vai dar certo. E aí ela secou as lágrimas dela e começou a me amparar. E naquele momento eu vi que dividir com ela a dor que nós sentimos de uma forma parecida, por ter um filho numa cardiopatia grave, também era um propósito de Deus para a minha vida. E eu pude viver isso ao longo dessa minha experiência com o Pedro, né? O quanto é importante dividir o peso do diagnóstico. É um peso, né? Quando as pessoas te perguntam, nossa, mas seu filho, mas ele vai ficar com cicatriz? Mas reconstruiu o que? O outro pedaço do coração? Não, não. O Pedro não tem cura. O Pedro passou por uma reforma. E eu costumo dizer que o Pedro, ele tem um coração segundo a vontade de Deus. E ele vai viver com esse meu coração, até quando Deus permitir. Mas hoje eu oro e eu falo: Deus, eu quero meu filho vivo comigo, eu quero ver meu filho crescendo, eu quero ver meu filho brincando. A gente ainda tem um próximo desafio, porque depois dessa segunda cirurgia, com 20 dias de pós-operatório, nós recebemos a tão sonhada alta hospitalar. Aí o Pedro já estava com 3 meses e 18 dias de vida. Então Deus foi bom, porque ele adiantou todo o processo do Pedro e o nosso sofrimento naquele hospital, né? O meu sofrimento ali sozinha, porque ainda teve essa pandemia, então eu não recebia visita, eu não recebia ninguém, eu só tinha eu e minha mãe. O Felipe ia algumas vezes. Isso tudo foi muito difícil, mas todo o tempo eu senti o verdadeiro amor de Deus na nossa vida. E isso foi fundamental para que a gente conseguisse caminhar. E eu olho para o meu filho, eu vejo Deus. Assim, e às vezes eu penso, foram 2 anos pedindo a Deus um filho. E Deus me deu no melhor momento, sabe, que Ele poderia dar. Foi tudo assim tão perfeito. Quando eu olho para toda a história, para cada passo que o Pedro deu, para cada processo que eu passei, eu falo: Deus, me ajuda a seguir firme, porque a gente ainda tem uma terceira cirurgia de paliação, que é por volta de 3 anos de vida, né? Gabriela, eu, eu pude receber várias imagens que você compartilhou comigo ao longo desse tempo. E a primeira vez que eu vi o Pedro, eu fiquei muito encantado
porque a imagem dele transmitia uma serenidade, uma tranquilidade, que alguém pode até dizer, as crianças têm isso, mas é diferente, não é exatamente igual a qualquer criança, até porque você conhecendo o contexto, você sabendo a circunstância, sabe que esse é um outro ambiente hospitalar, ambiente tenso, a gente sente o que o outro está passando, a gente não sabe tudo que a criança pensa e sente, e aquilo que é capaz de ser transmitido para o nosso filho ou para as crianças que estão ali por conta da presença dos adultos. Então, nesse processo inteiro, duas coisas que eu queria pegar aqui para que você descrevesse a importância das duas coisas. Antes eu quero dizer para todo mundo que está acompanhando, a gente está gravando a live, claro, ela vai ficar disponível no canal do YouTube da Igreja das Américas e a gente vai poder compartilhar esse link depois, mandando para os amigos, para as pessoas que a gente sabe que precisam tanto de ouvir e ver o que a gente está vendo e ouvindo aqui presencialmente, ao vivo, nessa hora. Conhecimento técnico, de um lado. Conhecimento espiritual, de outro lado. A maioria das pessoas poderá ter o conhecimento espiritual e não o técnico. Muita gente que está acompanhando a gente, pacientes seus que passaram por isso e tinham fé, mas não tinham nenhum conhecimento técnico. E aí dizem, algumas pessoas entendem que não saber é melhor para o exercício da fé. Porque você só crê, você não se preocupa com nada. Você e Felipe não tiveram essa opção do não saber. Vocês sabiam e vocês estavam acompanhando passo a passo e podiam, inclusive, produzir essa divergência, dizer, olha, isso aqui, aquilo ali, e ao mesmo tempo sabendo, isso está acontecendo, se acontecer isso pode dar isso, se acontecer aquilo pode dar aquilo outro. Ou seja, o exercício da fé nessas circunstâncias é mais difícil, a meu ver, é mais difícil do que num outro ambiente. Então, Deus deu a vocês dois, conhecimento técnico numa mão e o conhecimento espiritual na outra mão. Essa caminhada que muitas vezes poderia ser uma briga para você, e você descreve isso aqui agora, foi o tempo inteiro dizendo para o conhecimento técnico, você não conhece esse conhecimento espiritual. O espiritual técnico, você se acha grande, mas o espiritual é maior do que você. E aí você vai atravessando todo o processo que é de enfrentar o conhecimento técnico, estabelecendo a sua fé. Veja, não é negar o conhecimento técnico. Não. Você não negou o conhecimento técnico. Então, não é que não é negar o conhecimento técnico, é entender que ele existe, é conversar com ele, mas dizer para o conhecimento técnico, dizer assim, olha, você vai até aqui, beleza, mas acima, muito além, está o conhecimento espiritual. Exatamente. É isso, Gabriela. Exatamente. E isso foi um exercício diário, porque eu me deparava com o monitor, eu me deparava com a coloração do Pedro, eu me deparava com sinais muito precoces de que o Pedro não ia bem, quando se aproximava um tratamento, né, ou que ele precisava da cirurgia, precisou do CAT de urgência. E a própria equipe teve uma relação difícil comigo no início, porque algumas vezes eu ouvi, mãe, não fique ansiosa, o Pedro só vai operar com 4 meses. Mãe, o Pedro não está ganhando peso real, isso é edema. E eu comecei a falar assim, gente, o Pedro está tão fora do que é o habitual, que nem a equipe está acreditando. Mas eu creio. Eu creio porque em nenhum momento, isso eu falo, né? As pessoas às vezes se perguntam o porquê. Em nenhum momento eu perguntei para Deus por que Deus me deu o Pedro. Porque eu tenho várias situações que ele me mostra para que o Pedro veio para nossa vida. Em nenhum momento eu achei que o Pedro fosse um peso para minha vida, porque eu sempre acreditei que Deus tinha um plano para nossa vida, por mais doloroso que seja, porque vocês não imaginam o que é ver seu filho com o peito aberto, o que é ver seu filho ser cardiovertido com choque no peito e falar assim, Deus, não deixa ele ir embora agora. E
a equipe olhar para você e falar assim, você quer sair? Eu falar, não. Em algumas vezes a psicóloga me chamava e falava, você precisa conversar mais. Eu falava, tudo bem. Eu conversava mais. E ela falava assim, mas menina, de onde vem essa força? Eu falava, é Deus. Ninguém É isso aí. explica Deus. É. Uma coisa que o meu pai falou comigo, ele falou, olha, você pode estar em meio à adversidade que for. Se você tem Deus, você tem paz para administrar a sua situação. E essa foi a chave da nossa vitória, né, de toda a trajetória. Eu sempre olhei para o Felipe e nós sempre olhamos para o Pedro e nós sempre dizíamos, nós somos 4. Deus estava sempre no centro de tudo. A todo momento eu pedia que cada coisa que acontecesse com o Pedro fosse para ressignificar a fé das pessoas, fosse para que Deus aparecesse através da vida dele, porque isso sim para mim é o real motivo do Pedro ter vindo né, como um presente maravilhoso. E foi dessa forma que a gente viveu. Claro que eu tive inúmeros conflitos na minha mente, do Claro, técnico. claro. Isso fez o meu coração sofrer. Eu tive medo, mas eu nunca deixei de confiar. Eu nunca deixei de confiar. Todos os meses do Pedro no hospital, eu comemorei com bolo, com doce. E eu dava doce para todo mundo, eu dividia o bolo. E eu focava, assim, no dia que eu ia comemorar em casa com o Pedro. Eu quero te perguntar exatamente esse ponto. O tempo aqui voa muito rápido, mas a volta para casa, porque você saiu de casa e você foi quem fechou a casa. E aí você voltou para casa. E você voltou para casa com Pedro no colo? Voltei para casa com o Pedro no colo. E assim, o Pedro surpreendente. E quando eu cheguei em casa, eu lembro exatamente do último banho que eu tomei com meu barrigão, chorando, olhando para as árvores. E eu falava assim, Deus, eu sei que hoje a gente começa uma outra parte da nossa história. Eu sei que o Senhor está comigo, mas eu estou sofrendo, porque eu não sei quando eu vou voltar com meu filho. E quando eu cheguei na minha casa, que eu fui para o mesmo banheiro, que eu tomei aquele banho, eu falei, eu lembro exatamente o dia que eu fui embora Perfeito. daqui, que eu tomei aquele último banho, e eu falava com Deus no banho. Deus, faz esse tempo... Na verdade, eu não pedia para ele fazer o tempo passar rápido, eu pedia para ele me dar força. Eu nunca tive pressa. Isso é uma coisa que, hoje, revendo, eu consigo fazer essa autoanálise. Eu sempre pedi para Deus me dar condições de viver aquele momento com meu filho, independente do tempo que eu fosse permanecer ali. E Deus foi muito generoso, porque Ele me deu força. O Pedro foi além da expectativa no sentido de crescimento, que precisou que os procedimentos fossem adiantados, e com isso eu vim antes para casa, eu vim embora para casa. Então a sensação de voltar para casa com meu filho no colo era aquela sensação de que eu estava vivendo a promessa de Deus para minha vida, Glória a né? Que aquilo que Deus. eu pedia, Deus estava ali agora, então falando, pronto, você está em casa. E quando eu olho, eu falo, passou muito rápido. Passou muito Eu acho rápido. que essa ideia de você entender que está sendo fortalecida, que as pessoas dizem assim, Gabriela, Felipe, vocês são fortes. E você do lado de dentro olhar e falar assim, não sou não. Eu fui fortalecida. Essa ideia, que é uma fala para todos agora, de que nós não somos fortes, nós somos fortalecidos. E esse fortalecimento é de Deus para nós, que envolve muitas vezes essa briga do técnico com o espiritual. O conhecimento espiritual é uma caminhada com o Senhor. Quanto mais Bíblia, quanto mais palavra, quanto mais oração, quanto mais você tem esse relacionamento com Deus, você vai conhecendo e vai sabendo quem Ele é. Que Deus pode, pode. Que Deus pode realizar, pode. Então eu creio, eu tenho fé e eu vou vivenciar essa fé. Eu queria te pedir uma coisa e te dar uma sugestão. A coisa que eu vou pedir é o seguinte, a gente pode ver o Pedro? Claro! Então, pera um minutinho. Vamos, Tá. pera um pouquinho. Eu queria te sugerir
que você pudesse reler com tempo suficiente as suas mensagens de WhatsApp que você compartilhou com as pessoas. Eu sou uma delas, porque elas são extremamente importantes para a sua história e para a história do Pedro, porque você não falou de você, você falou o tempo inteiro de Pedro. Você falou com amor, você falou com doçura e você falou com muita fé. Vamos ver o Pedro. Pega o Pedro lá. Cadê Olha, o Pedro? gente, nós estamos aqui com a Gabriela. Vamos receber agora o Pedro aqui para poder compartilhar com vocês o milagre. Diante dos nossos olhos, esse momento precioso e especial que a gente está vivendo aqui na live da Igreja das Américas. E a gente vai compartilhar depois no canal do YouTube da igreja, vai estar disponível para que você possa rever e encaminhar para as pessoas queridas e amadas. Meu amor! Olha quem está aí! Olha quem está aí! E aí, Pedro? Oi, Pedro! Fala, Felipe. Tá bom, meu querido? Deus abençoe. Fala, o que você está falando? Olha aí, vamos conversar. Quer dar uma entrevista aqui, Pedro? Hein? Tá tudo bem, cara? Olha para quem que ele olhou claro. Olha que beleza. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Tá bom, Felipe? Você tá bem, querido? Que Deus abençoe. Pedro! Ei! Ei, Pedro! Pedrinho virou Pedrão. Olha, Pedro, olha, que prazer te ver aqui pela câmera, na nossa live. Que Papai do Céu continue a te abençoar, porque você Tudo é muito bom, querido. Estou bem, meu filho. Deus abençoe. Deus abençoe. Que é muito bom nós estarmos juntos e ver vocês três juntos e a gente poder testemunhar esse tempo aí com esse menino cheio de alegria, sorrisão, cabeludo. Aí, Felipe, cabeludão aí, ó. Nota 10. Isso é bênção pura. Bênção pura. Olha, Gabriela, muito obrigado. Foi muito edificante esse tempo aqui juntos. Terminar com essa cena aqui, com vocês três, como uma moldura. Entendeu? A gente está vendo uma foto que é uma pintura, entendeu? Porque agora quem estava ouvindo e vendo a Gabriela está vendo. Né? Isso se torna ainda mais concreto, muito sólido. Louvado seja o nome do Senhor. Gabriela, obrigado. Está aí o momento para suas palavras, para sua despedida para o pessoal. Olha, toda honra e toda glória seja dada a nosso Senhor Jesus. Deus foi assim misericordioso e maravilhoso, permitiu que a gente voltasse com Pedro. As pessoas olham para o Pedro e falam, como assim ele tem meio coração? A nossa fé, ela está atrelada àquilo que a gente deseja, mas Deus tem muito mais para fazer do que a gente imagina, né? Então basta a gente confiar. Eu podia ter pedido a Deus para reconstruir o coração do Pedro e eu não viveria nada do que eu vivi com ele. Eu não viveria o amor, a bondade que eu pude sentir de Deus se ele tivesse simplesmente refeito o coração do Pedro. E muitos ainda poderiam dizer que o exame foi feito precocemente, que não foi milagre. E não, o Pedro está aqui para mostrar que o milagre de Deus existe, que a gente serve um Deus maravilhoso. Eu só posso agradecer essa oportunidade. Glória a Deus. É isso aí! É isso aí, Pedro! Vamos nos manifestar! Nós somos aqui cheios de fé. Graças a Deus. Felipe, que Deus te abençoe. Gabriela, que Deus te abençoe. Obrigada. Pedro, um beijo para você, Pedro. Eu quero aproveitar para orar e quero orar com você que está nos acompanhando agora. Amém. Orar com Pedro junto aqui, Amém. Porque a gente tem muitos motivos para agradecer a Deus. E lembro, Amém. essa live vai Amém. estar disponível já no canal do YouTube da Igreja das Américas. É só buscar Igreja das Américas e você vai encontrar a nossa live lá. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado pelo Felipe, Gabriela e pelo Pedro, cuja voz enche o nosso coração de alegria. Continua a abençoar-nos e sustentar-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada. Deus abençoe.
Tchau, Pedro! Amém. Tchau, Tchau, tchau. Pedro! Deus abençoe! Amém. Pedro! Tchau, pessoal! Tchau, tchau.